Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra agora diretamente do coração de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. O título é A Tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Senhor Jesus, assim que ele saiu do batismo das águas, que o Pai disse: esse é meu filho amado, que eu tanto me comprazo, o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto, para ele ser provado pelo diabo, para ser tentado pelo diabo. E quando chegando ali no deserto, o inimigo quis mandar no Senhor Jesus, começou a querer colocar dúvida no coração do Senhor Jesus, para ver se era filho de Deus ou não. A gente tem que ficar ligado sobre isso. Porque muitas das vezes nós passamos pelas águas, muitas vezes nós passamos pelas águas. Então, muitas vezes as pessoas ficam se perguntando: você é cristão mesmo? Você passou pelas águas? Para que isso? Que bobeira? Virou crente agora? Será que você é crente? Ah, mas crente não faz essas coisas não. Então, ele fica ali usando as pessoas para arrancar a nossa bênção, arrancar a nossa fé, tirar, o nosso lugar com herdeiro de Cristo, tirar nós, a nossa salvação, tirar nós do nosso caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, tirar de nós o propósito que Deus tem nas nossas vidas, tirar até o nosso ministério também. O inimigo usa também pessoas para querer arrancar o ministério da gente, igual o diabo aqui. Ele foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, para ser provado mesmo. E ali o inimigo fala uma palavra tão grande para ele assim, e era para balançar ele, se a gente não ficar ligado, meu irmão. O inimigo, ele balança a gente, e se bobear, arranca nós da presença de Deus. Nós temos que ficar atento à palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha só, ele viu que Jesus tinha sido batizado, porque ele é Espírito. Ele viu quando o Pai Todo-Poderoso diz: esse é o meu filho amado, que eu tanto comprazo. Ele, o Espírito Santo, vem na vida de Jesus. Então, o inimigo, ele é Espírito. Ele viu o Espírito Santo vir sobre a vida dele. Agora ali ele joga uma dúvida no coração de Jesus: será que você realmente é filho de Deus mesmo? Será que você foi batizado? Como eu disse, alguns segundos antes, muitas das vezes você passou pelas águas, e muitas das vezes pessoas usam, é usado pelo inimigo, sem a pessoa mesmo saber, para querer provar a gente, para perguntar para a gente se realmente a gente é de Jesus, se a gente não é, se nós somos crentes mesmo. Então, se nós for crentes, para a gente dar uma prova para ela. Muitas vezes o inimigo usa as pessoas para falar isso: você é crente mesmo? Então deixa eu te provar. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa: nós temos que fazer igual o Senhor Jesus respondeu para o inimigo. Que palavra forte que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus respondeu para o inimigo e diz assim no versículo 3: e chegando-se o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se você for filho, então faz esse milagre aí. Quer dizer, para começar, o diabo sabe que o Senhor Jesus, ele faz milagre. Ele sabe que filho de Deus faz milagre. Ele sabe que eu e você, nós somos filhos de Deus, E Deus, com o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo usa nós para nós fazer milagre na vida das pessoas, porque nós somos um milagre. Deus usa a gente para fazer milagre na vida das pessoas, para libertar, para expulsar, os espíritos malignos, para falar uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de alegria. E a palavra de salvação também é um milagre, quando a gente prega para uma pessoa e ela vive naquele mundo das drogas, aquele mundo do vício, aquele mundo de sofrimento, aquele mundo,
gravidão. Então a pessoa recebe uma palavra profética da boca de um sacerdote e aquela pessoa é curada, a vida dela transforma. É transformada a vida daquela pessoa. Então é um milagre que Deus fez na vida daquela pessoa, usando nós como co-herdeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o inimigo sabe que o Filho de Deus é usado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer milagre. Olha o que ele diz para Jesus, que ele diz para Jesus: se tu é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus diz assim: nem só de pão vive um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, irmão, o inimigo ele tenta pegar as pessoas pela boca. Vigia, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você come, cuidado com o que você anda comendo por aí, cuidado com o que você anda escutando por aí. Jesus ele mandou logo uma palavra em cima dele e disse assim: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Meu querido, nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos da palavra que sai da boca do nosso adversário, do nosso inimigo, não. Nós vivemos da palavra que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus deixou um grande exemplo para nós na palavra dele. Ele vai e responde para o inimigo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, eu estou aqui para me cumprir o que o meu Pai está mandando. Eu não estou aqui para cumprir o que você está falando, não. É isso que nós temos que fazer. Você é filho de Deus, você tem certeza que você já passou aí pelas águas, o Espírito Santo está na sua vida. Você não tem que andar sendo mandado por ninguém, você tem que ser mandado por Espírito Santo de Deus. E outra coisa, meu querido, você não tem que provar nada para ninguém que você foi batizado, que você é filho de Deus. E o inimigo queria aqui que o Senhor Jesus provasse para ele que ele era filho de Deus. Ele queria provar: vou te mostrar que eu sou filho de Deus. Não tem essa não. Você tem certeza que você é filho de Deus, e você é filho de Deus e pronto, acabou. Você não tem que estar vivendo o que os outros falam, não. Você tem que viver a sua palavra que Deus colocou na tua boca. E eu e você, nós temos que viver pela palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que Deus manda eu e você fazer, é isso que nós temos que fazer. Jesus deixou bem claro ali para o inimigo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele já queria logo que o Senhor Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Olha só, é feito coisa para ele se alimentar, porque Jesus estava com fome. Olha só que coisa tremenda. E Jesus tendo fome, no versículo 3, no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E no 3 diz assim: e chegando ele, o tentador, ele disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Ele ali, quando viu Jesus, jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Então, na hora da fome, cuidado, meu querido. A fome é a carne pede algo para comer, algo para alimentar. É na hora que a carne quer alimentar, é na hora que a carne começa a brotar nela o desejo de comer algo. Aí naquela hora que o inimigo chega e vai te oferecer o prato de lentilha, como ali Esaú, e Jacó naquela época lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quando Saul foi ali no caçador, ele foi caçar. Quando ele voltou, chegou com fome, e Jacó ali estava fazendo o prato de lentilha, porque ele sabia que Esaú ia chegar com fome. Ele queria pegar o lugar da primogenitura, queria pregar a bênção, pregar o primeiro lugar ali, para ele poder trabalhar, ter o seu ministério. Ele queria a bênção da primogenitura. Então ele preparou ali para Saul um alimento, começou a fazer aquele alimento ali gostoso, ali cheiroso, porque sabia que Saul ia chegar com fome. E ele falou: agora eu vou pegar o Saul na hora que o Saul estiver com fome. Ele Jacó armou a estratégia todinha para pegar a bênção de Saul. E ali ele fez. Saul chegou, meu querido, e falou: me dá um pouco dessa lentilha aí. Aí o que Jacó falou? Então, só se você trocar comigo, me dê aí o
teu lugar de primogenitura, né? Que é do filho, era do filho mais velho. Está feito o negócio, né? O Saul falou, está feito. E naquele momento ali, Saul perdeu a benção dele e trocou por um prato de lentilha. Na hora da fome, na hora que a carne está com fome, cuidado, meu querido. Cuidado quando a carne está pedindo algo para comer. Na hora que ela tem fome, é nesta hora que nós temos que tomar cuidado para não dançar, meu querido. Se não dança, perde as bênçãos. Então tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar, tomar muito cuidado. Quando eu e você, nós estamos em oração, quando nós estamos pregando a palavra, quando nós estamos orando a Deus, e ali jejuando, buscando a palavra, pregando no altar, evangelizando, meu querido. Nesta hora, na igreja com o joelho dobrado, meu querido, nós não caímos em tentação, meu amado, porque a carne está sendo, queimada ali, o espírito está sendo alimentado pela palavra. Então tome cuidado quando a carne está com fome, quando a carne pede o que comer, toma cuidado, porque a luta é constante. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13 mais ou menos ali, mas é Gálatas capítulo 5, diz que a luta, a carne luta contra o espírito contra a carne, um se opõe ao outro, é aquela luta. Então nós temos que ver quem que a gente vai alimentar mais, Se nós vamos alimentar a carne, nós vamos alimentar o espírito. Senhor Jesus, neste momento ali, meu querido, ele estava com fome, mas ele lembrou do chamado que ele tinha, que Deus mandou ele salvar a humanidade, levar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. Ele lembrou que ele tinha passado pelas águas e que o Espírito Santo estava na vida dele. Então ele lembrou também que Deus tinha dito, esse é o meu filho amado. Ele lembrou, peraí, eu sou filho do Pai, eu tenho um Pai, eu ando mandado pelo meu Pai, eu não ando mandado, meu Deus do céu, é forte, igreja, eu ando mandado pelo meu Pai, eu não ando mandado, pelo estranho, pelo meu adversário, não. Cuidado, meu querido, você anda mandado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Você não anda mandado pelo adversário, não. Cuidado, o Senhor Jesus sabia disso, porque o Espírito Santo estava na vida dele, meu querido. Você tem que saber que você já batizou, você já passou pelas águas e o Espírito Santo está na sua vida. Você anda mandado pelo Espírito Santo de Deus. Você não anda mandado pela carne, não alimenta a carne, vigia quando a carne está com fome. Nós temos que vigiar como a carne está com fome. Você está entendendo essa mensagem? Vou repetir de novo. Cuidado quando a sua carne está com fome. Cuidado, você está entendendo a mensagem, Cuidado. Toda palavra, toda conversa, ela tem uma direção. Então, eu vou repetir outra vez. Cuidado quando a carne está com fome, que ela pedir alimento. Apresenta para ela Jesus Cristo. Fala para ela assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Muito forte essa palavra, igreja. Eu deixo essa mensagem para você essa noite. Aqui esse versículo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. E chegando o tentador e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a Bíblia, lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia e examina a Escritura, não cai em tentação. Porque Jesus disse o dever de orar sempre e não desfalecer. Está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 1, o dever de orar sempre e não desfalecer. Em Lucas capítulo 22 também, quando Jesus vai ali para o Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani, quando Jesus vai orar com os discípulos, e ele anda uma distância longa ali, uma distância de um tiro de pedra para orar, e falou com os discípulos, fica aí orando. Jesus foi orar por nós ali. A Bíblia disse que o suor dele se transformou até em gotas de sangue. O suor dele transformou em gotas de sangue.
e ele orava a Deus, ali o anjo do Senhor desceu para confortar o coração dele, ele continuava orando. Depois ele terminou de orar, levantou e foi encontrar com os discípulos. Quando ele chega para encontrar com os discípulos, o que o discípulo estava fazendo? Estava dormindo. Jesus disse assim: eu não falei para vocês ficar orando para que vocês não caem, para que vocês não caem em tentação? Levanta e ora. Novamente Jesus mandou eles orar. Eles tinham que cumprir o que Jesus mandou. Não adiantou nada eles dormir, que Jesus mandou eles levantar e continuar orando. Meu querido, temos que orar, que buscar a Deus em nome de Jesus. Nós temos que viver o que sai da boca de Jesus Cristo. E Jesus disse no capítulo 4 de Mateus, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que ele diz primeiro, está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu querido, quando você for guerrear com Satanás, que ele vier te julgando seta maligna, querer te alimentar, a carne, quando a carne pedir, que a carne estiver com fome, e o inimigo usar ela, quando foi lá no jardim do Éden, quando o inimigo entrou na serpente e usou lá a serpente para oferecer lá a fruta, a Eva, e ela comeu. A fome, o inimigo trabalha na carne. Cuidado, meu querido. Então, quando o inimigo vier para você, você disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você, nós só vivemos da palavra que sai da boca de Deus. É isso. É só da palavra que sai da boca de Jesus. De ninguém. Deixa te criticar, deixa falar com você, não se preocupa não. Olha para Jesus Cristo. É Ele que você tem que dar satisfação. É Ele que eu tenho que dar satisfação. Eu e você, nós vivemos o que sai da boca de Deus. Está escrito. Se está escrito, meu querido, vamos viver, vamos praticar, amém? Fique com essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dá alimento à carne quando ela pedir, dá alimento o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus alimentou ainda o Espírito Santo, ele alimentou o Espírito, O Espírito Santo já está alimentado, alimentou o Espírito, que ele disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não tem nada que aprovar, você não tem nada que provar para ninguém que você é filho de Deus. Você é e pronto, acabou, já passou pelas águas. Você não tem que estar dando satisfação a ninguém não, amém? Você tem que viver da palavra de Deus, eu e você tem que viver do que está escrito, amém? Deus abençoa, tenha uma noite abençoada e para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos viver do que está escrito na Bíblia, que o Senhor Jesus mandou nós examinar. Amém? Deus abençoa, fica com Jesus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.